Gente, o que eu vou contar hoje para vocês foi o que foi revelado na igreja antes do meu acidente. Exatamente, isso mesmo. Eu não sei se você já passou por algo assim, mas se você já passou por algo assim, parecido, já recebeu uma revelação, já recebeu uma profecia também, profecia, verdade? Eu digo que para você que é bom que você esteja preparado, porque quando o Senhor ele revela algo para alguém, é necessário que você esteja preparado. Se prepare, na verdade, se prepare. Na verdade, eu já estava assim, meio que eu já estava aqui caminhando para o Senhor. E quando isso aconteceu, eu já tinha um preparo, eu já estava caminhando com o Senhor Jesus. Então, quando aquilo aconteceu, quando recebi essa revelação, eu fui para casa, ali eu dobrei os meus joelhos e falei, Senhor, o que que é? Eu perguntando para o Senhor o que que era. Mas algo que vinha dentro de mim falava assim, só ora, sabe? E eu ali comecei a orar, falando, Senhor, não me leve agora, porque aquela revelação foi muito forte. E eu orei ali, dobrei os meus joelhos na minha sala e orei e falei, Senhor, não me leve. Mas se for a tua vontade, né? A gente sabe que a vontade do Senhor é aquela que prevalece. Então, ali dobrei, falei com o Senhor e hoje eu estou aqui para contar essa revelação para vocês antes do meu acidente. Naquele dia na igreja, foi um culto de meio de semana. Eu vou contar aqui antes para poder você entender. Esta igreja, nessa comunidade, ela estava fechada. E aí os irmãos, que era de outra congregação da mesma rede, eles abriram no meio da semana esse culto com pouca gente, pouquíssima gente, para poder manter a igreja aberta. Não tinha muita gente. E a maioria das pessoas que estavam ali já eram de outra igreja, eles só iam ali para acompanhar, sabe? E aí, meus amados e meus queridos irmãos, eu me lembro que a gente, quando foi assim por volta de umas 6 e poucas, 7 horas, a gente estava descendo da nossa comunidade, porque essa comunidade que estava tendo culto durante a semana, eu não me lembro o dia específico, se não foi numa terça ou se foi numa quinta, era um desses dias aí. Eu sei que quinta tinha. Então eu vou especificar aqui mais na quinta-feira. E aí nós se arrumamos, mais o irmão, a filha dele, e mais o pessoal ali, a gente se juntou ali, que é uma forma de abrir a igreja para manter ela aberta, e fazer ali o culto e a palavra ser anunciada ali naquela comunidade. Nós morávamos numa comunidade e essa outra ficava em frente, então nós saía dessa e ia para outra, né? E por incrível que pareça, o nome dessa comunidade se chama Inferninho, popularmente chamada de Inferninho. Olha só que nome que não é muito legal, né? Mas é o nome chamado lá. Aí, meus amados, nós fomos a esse culto. Se reunimos e fomos até o culto. Eu e mais esse irmão e a filha dele, mais outras pessoas. O culto era pouquíssima gente, só gente conhecida. Aí, nós lá, ouvindo a palavra e o irmão pregando, no final do culto, ele trouxe umas revelações para alguns irmãos. Inclusive, eu estava no meio delas. Foi ali que eu recebi essa revelação. Sabe aquele culto diferente? Aquele culto com poucas pessoas, sabe? E bem diferente. Era algo assim simples, bem simples mesmo. Não tinha nada assim de, nossa, estamos numa igreja gigantesca, tem os profetas e tal, essas coisas. Não, sabe? Foi uma coisa bem simples, humildes. Então, naquele dia estava tudo
assim, uma coisa maravilhosa. O culto estava muito gostoso. E aí, meus amados, quando Deus fala, você sente. Você sabe. Por isso que eu fui orar. Porque eu falei, não, eu vou orar. Porque, gente, Deus está falando e a gente não está prestando atenção. A gente não está levando as coisas do Senhor a sério. Então, quando Deus fala, você sente. E aí eu fui orar em relação a isso. Aí, o ministrador ali da palavra, ele pediu para que a gente ficasse de pé. E ele convidou para que nós fosse até a frente ali, todo mundo, para orar. E no meio dessa oração, ele virou para mim. E eu tô ali, olhando. E ele falou assim para mim. Eu queria muito, assim, eu tô tentando aqui lembrar do que ele falou. Mas eu me lembro que ele olhou para mim e falou assim, você aí, você vai passar em uma situação delicada. Mas Deus manda te dizer que o que você vai passar não é para a morte. Essa foi a palavra que eu sei que foi citada. E eu falei assim, sabe, eu senti ali que era o Senhor assim falando. Porque tinha essa parte final que não era para a morte, aquela coisa que eu não ia morrer nesse acidente. Então isso que me deu um pouco de ânimo, porque meu amigo, mas aí o que acontece? Então quando eu cheguei na minha residência, aí é que aconteceu, aí é que foi a melhor parte, porque aí eu fui orar. Eu falei, Deus, me guarda, Senhor. Isso aí é preparo. Me guarda, Deus. Só Ele pode fazer isso e mais ninguém. Só Ele. Então a gente, quando pede ao Senhor, a gente tem que ter fé, a gente tem que ter convicção e, gente, crer. Porque os milagres acontecem, revelações acontecem, profecias acontecem e muitas das vezes as pessoas não levam a sério. E essas comunidades lá, tem muitos homens e mulheres que pregam e traz muita revelação e profecia. E se a pessoa não levar a sério as coisas do Senhor, eles vão dessa vida. A gente viu muitos casos lá acontecendo nas comunidades e as pessoas não levam aquilo a sério. Eles brincam com a vida. E aí, você sabe o final dessas histórias, né? Mas Deus teve misericórdia da minha vida e tô aqui lutando, e tô aqui testemunhando, tô aqui falando para você a graça e o amor de Deus sobre a minha vida. Mas é lógico que na hora eu não entendia o tamanho da coisa, o que iria acontecer, que era algo tão, assim, tão grande em relação a isso. Às vezes você pensa que é apenas um conselho, mas não é. Não é. É uma revelação. É por isso que você tem que estar atento, sabe? Gente, quem aí de vocês já recebeu uma revelação ou uma profecia parecida com a minha? Quem aí já fez isso? Hã? Deixa aí nos comentários uma revelação, uma profecia, algo que você recebeu e aconteceu. Isso é importante para as pessoas, para poderem, quando elas assistirem aqui, ver o seu comentário e falar, nossa, ele também passou por isso, eu também. Aí você relata o seu e fica uma maravilha. E assim nós juntos vamos caminhar ao mesmo foco, ao mesmo propósito do Senhor. Aí, meus amados, depois da revelação, dias depois aconteceu aquele acidente, aquele impacto que foi tão grande na minha vida e me deixou hoje
algumas coisas, né? Como isso aqui, esse afundamento craniano, perdendo massa cefálica, traqueotomia que eu usei, aparelho. Então, para você ver o tamanho daquilo, foi dia depois da fala dele, aconteceu esse acidente. E hoje, meus amados, conto isso com muito prazer para você, com muita alegria dentro de mim, porque o Senhor me livrou, porque Ele prometeu que ia me livrar, né? Ele falou que não ia ser para a morte, que teria vida, e hoje eu estou aqui. Então eu sou grato por Deus, por isso que aconteceu. Então, Deus me falou, Deus me avisou. Então, os irmãos que já tinham conexão com o Pai, que estava ali na hora, que foi o meu irmão Adriano, ele não teve... Quando eu estava lá entubado, lá em coma, deitado, sem esperança, onde todo mundo falava, já era, acabou, ele tá... Já era, já foi dessa vida. E o irmão Adriano, ele falava, não, a profecia que ele recebeu foi de vida. Ele foi um dos que creram. Nossa, que homem de fé. Homem que creu demais naquilo que Deus falou na minha vida. E pela fé dele, hoje eu estou aqui, pelas orações, e hoje estou aqui, testemunhando a você. E sabe o que é mais impressionante, gente? É que quando Deus revela algo, não é para você ter medo. É para você ter fé. Fé. É exatamente isso. Não é para você ter medo, é ter fé. Fé em Cristo Jesus. Fé em Deus. Amém? E para você saber que ele estava lá antes do acidente, ele preparou tudo. Então, não precisa você se preocupar. Se ele te deu vida, mesmo que aconteça essas coisas aqui, eu não tenho vergonha, nada disso. Eu sou feliz em relação a isso. Eu sou feliz eu me alegro em compartilhar isso e saber que eu tenho um Deus que é grande, que é maravilhoso. Então, se ele preparou ali, ele estava lá. Eu estava lá, caído, falando, a língua embolando, caído no chão. Deus estava preparando tudo. Então, se ele sabia, a proteção veio antes. Estava tudo certo. Glória a Deus. Então, gente, o que eu aprendi com isso? Quando Deus te revela algo na igreja, não é para você ter medo, é para você ter fé. E segundo, presta atenção, fica ligado, tá bom? Essa história tocou o seu coração? Compartilha com quem você ama, compartilha com alguém que precisa, com alguém que já teve, com alguém que já passou por um momento assim. Porque tem gente que está passando por uma situação difícil e ele precisa ouvir isso. Isso ajuda na nossa caminhada, nós estamos aqui para fortalecer uns aos outros. E eu, com meu testemunho, eu quero ajudar, eu quero fortalecer muita gente. Assim como muitas pessoas já me ajudaram demais. E hoje eu quero compartilhar isso com muito amor e com muito carinho. Tá? Preste atenção nas palavras que Deus te dá. Dá ouvido àquilo que Deus fala com você. Isso é bom, não é ruim. Elas te ajudam. Então deixa seu like, faça os seus comentários. Não perca os próximos vídeos que eu vou falar sobre visões que eu tive quando eu estava ali, entubado. Jesus, tem misericórdia. Eu tive algumas visões e eu quero relatar aqui para vocês. Fiquem ligados e Deus vai estar falando com você. Fica aqui esse relato dessa revelação, que isso sirva para a sua vida e que Deus possa te guardar por onde você pisar. Em nome de Jesus. Amém. E ninguém pode entender